A discussão aqui nos Estados Unidos sobre os candidatos à presidência está pegando fogo. E no meio de tanta divisão e altas emoções, o espaço para discutir planos reais de governo de alguma forma fica cada vez menor. Se você acompanha o canal, eu já fiz um vídeo anteriormente falando um pouco sobre a crise que os Estados Unidos está enfrentando. E nesse vídeo eu quero falar de forma mais objetiva possível o que é que Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, e Donald Trump, candidato do Partido Republicano, estão propondo para mudar a economia dos Estados Unidos. E o que é que o resultado das eleições do dia 5 de novembro podem significar para esse país. Eu hesitei muito em fazer vídeo sobre isso, porque eu sei que política é um assunto que inflama muito as emoções das pessoas, principalmente quando os políticos estão sendo venerados como celebridades e não como pessoas que estão lá para performar um trabalho para a gente. As redes sociais continuam aprofundando as divisões de cada espectro político cada vez mais e radicalizando tanto a esquerda como a direita bastante, o que eu considero bem perigoso quando a gente vai olhar para planos políticos de forma objetiva. Então, o meu plano atual é fazer um vídeo falando um pouco sobre os planos políticos da economia e no futuro sobre a imigração, porque eu sou imigrante, eu sei que muita gente que segue meu canal é imigrante ou pretende ser, então é um assunto importante, mas eu não vou entrar em nenhum assunto de políticas sociais e de crenças e todo outro espectro. Gente, só uma pausa pra dizer que minha voz tá aqui nas últimas, então paciência, tô aqui dando o meu máximo pra fazer esse vídeo e a minha voz tá bem ruim. Enfim, a única coisa que esses candidatos concordam é que os preços aqui nos Estados Unidos precisam baixar e que o governo federal precisa interferir com isso de forma incisiva. When I win the election, we will immediately begin a brand new Trump economic boom. It'll be a boom. We're going to turn this country around so fast. When I am elected president, I will make it a top priority to bring down costs and increase economic security for all Americans. Mas a maneira que eles planejam atingir esse objetivo é bem diferente. Por um lado, o Trump usaria o poder do governo federal para encorajar as indústrias privadas aqui dentro dos Estados Unidos a produzirem mais coisas dentro do país, reduzindo assim a importação e os custos que vêm com a importação para baratear as coisas e também, consequentemente, gerando mais empregos dentro do país. Já a Harris quer usar o poder do governo federal para quebrar monopólios e encorajar mais a competição no mercado, fazendo assim com que a lei da oferta e demanda abaixe os custos. Bom, Donald Trump carrega sua campanha de uma maneira bem comum historicamente entre políticos. Ele não dá muitos detalhes de quais são os planos políticos dele. Então, algumas semanas atrás, ele decidiu dar um discurso elaborando mais sobre o que ele pensa em fazer com a economia. Now, this is a little bit different day because this isn't around. This is we're talking about a thing called the economy. They wanted to do a speech on the economy. A lot of people are very devastated by what's happened with inflation and all of the other things. O Trump quer focar em taxar muito mais os produtos importados, principalmente aqueles vindos da China, que nos Estados Unidos é uma quantidade enorme. Até o próprio iPhone é feito na China, no Vietnã e não aqui nos Estados Unidos. Os 20% de tarifas que o Trump quer adicionar em coisas importadas serve para todos os países. We're going to have 10 to 20% tariffs on foreign countries that have been ripping us off for years. We're going to charge them. If people want to take advantage of our country, they have to pay to take advantage of our country. Mas para a China em específico, ele quer ter o direito de aumentar essa tarifa até 60%. Então, 60% de tarifas sobre produtos chineses é a proposta dele. No fim da sua presidência anterior, ele aplicou tarifas em produtos vindos da China, o que foi mantido por Joe Biden, do Partido Democrata, que é o atual presidente. A ideia é que se ele tornar produtos importados mais caros, isso vai forçar as indústrias locais a produzirem mais coisas dentro do país, gerando assim crescimento econômico e também muitos empregos bem remunerados. Come back fast as we reduce burdens on domestic manufacturers. American workers will make our critical goods better and cheaper. We're going to make them in our country, right here in the USA, right here in a place called North Carolina. Have you heard of it? Have you heard of it?
O desafio que vem com as políticas de tarifas é que geralmente esses aumentos são repassados para o consumidor, para que as empresas possam manter a sua margem de lucro. Então, historicamente, tarifas mais altas aumentam os preços das coisas. O desafio do Trump vai ser justamente combater essa alta nos preços que pode surgir, e ele planeja fazer isso usando poder governamental. Mas os detalhes ainda são bastante vagos em como isso funcionaria exatamente. Por exemplo, ele fala de abaixar os preços de seguros de carro aqui nos Estados Unidos. The whole industry is out of control. The insurance industry has never been anything through we have never been in a situation with insurance like it is right now. You can't get it. But prices will come down. You just watch. They'll come down and they'll come down fast. Diminuir os custos de energia pelo menos pela metade dentro do prazo de 1 ano. The ambitious goal of slashing energy and electricity prices by half, at least half. Mas não existem detalhes ainda do que o seu governo faria e quais métodos usaria para tornar essas promessas realidade. No discurso em que a Kamala Harris apresentou o seu plano econômico, o plano dela para baixar os preços foi bem diferente do plano do Donald Trump. Ela reconhece que os preços durante a pandemia subiram devido à baixa produção da época, já que várias indústrias tiveram que parar. We all know that prices went up during the pandemic when the supply chains shut down and failed. But our supply chains have now improved, and prices are still too high. Mas ela acredita que depois que a pandemia passou e a produção voltou a ser alta, muitas empresas não baixaram mais os seus preços. Many of the big food companies are seeing their highest profits in 2 decades. And while many grocery chains pass along these savings, others still aren't. Ela acredita que vários supermercados estão colocando preços abusivos desde então. A Kamala quer proibir federalmente que essas empresas tenham a habilidade de colocar preços abusivos baseado em tragédias. Por exemplo, é bastante comum que quando tem um furacão, os preços das coisas no supermercado aumentem por diversas razões, mas ela acredita que isso é antiético e ela quer proibir que essas coisas aconteçam. And I will work to pass the first ever federal ban on price gauging on food. Essa proibição federal de preços abusivos aplicariam penas caras nessas empresas se elas fossem pegas fazendo isso. E é uma coisa que já é lei em alguns estados dos Estados Unidos. The plan will include new penalties for opportunistic companies that exploit crises. E é uma estratégia um pouco polêmica porque pode interferir bastante com a lei do mercado de oferta e procura, né? Já que sim, quando acontecem tragédias, as pessoas procuram mais produtos essenciais para a sobrevivência, para que elas possam estocar, principalmente se elas precisarem estar dentro de casa. E a Kamala Harris acha que tem que haver um limite nisso, que as empresas não podem sempre se aproveitar e lucrarem quando encararem esse tipo de tragédia. Mas como eu disse, isso já é lei em alguns estados e é difícil saber se isso realmente ajudaria de forma significativa os preços das coisas a baixarem, já que geralmente os preços das coisas não abaixam. E ainda falando sobre esses supermercados e grandes empresas, ela pretende dar incentivos fiscais e programas, de financiamento para as novas lojas que entrassem na competição com essas grandes marcas. And we will support smaller food businesses that are trying to play by the rules and get ahead. We will help the food industry become more competitive. A Kamala acredita que essa competição entre mercados e lojas vai interferir diretamente no preço das coisas. Então ela quer oferecer dinheiro público para novas empresas na área da alimentação, principalmente, para fazer com que eles desafiem diretamente as outras forças maiores do mercado, quebrando assim, esses monopólios. O contraste dos planos de cada presidente para reduzir o custo de moradia vai ser bem grande, já tô avisando. Eu vou dividir o plano em relação à moradia da Kamala Harris em 5 pontos principais. Aqui nos Estados Unidos já existem programas que ajudam pessoas a comprarem casa pela primeira vez. Mas o que a Kamala quer fazer agora é adicionar no meio desses programas $25 mil para pessoas que estão comprando uma casa pela primeira vez e que tenham pago seu aluguel em dia por 2 anos. We also know that as the price of housing has gone up, the size of down payments have gone up as well. Even if aspiring homeowners save for years, it often still is not enough. So in addition, while we work on the housing shortage, my administration will provide
first-time home buyers with $25,000 to help with the down payment on a new home. A segunda coisa que ela propõe é um crédito fiscal de $10.000 para as pessoas que estão comprando uma casa pela primeira vez, diretamente reduzido do imposto de renda que todo mundo aqui nos Estados Unidos tem que pagar. A terceira coisa é que ela quer dar incentivos fiscais para construtoras que construírem casas que serão vendidas para as pessoas que estão comprando imóvel pela primeira vez. Uma das coisas que a Kamala reforçou muito também é que todos esses incentivos vão ser diretamente para pessoas que são da classe média e que realmente estão comprando a primeira casa. And we will make sure those homes actually go to working and middle class Americans. Not just investors. Para que esses imóveis não caiam em mãos de investidores que compram bastante casas e depois alugam por um preço bem mais alto, enfim. Because some corporate landlords, some of them, buy dozens if not hundreds of houses and apartments. Then they turn them around and rent them out at extremely high prices. A quarta coisa é que ela quer expandir incentivos fiscais que já existem para construtoras que construírem moradias acessíveis de aluguel. A quinta coisa é usar terrenos federais para a construção de moradia acessível. E ela não especifica como, mas ela brevemente menciona reduzir a regulamentação que alguns estados e condados têm sobre terrenos que... nesse terreno você só pode construir uma casa de tantos metros quadrados, e isso e aquilo. Ela quer facilitar as empresas a construírem o que quer que seja nesses terrenos sem precisar seguir regras tão estritas e específicas. As president, I will work in partnership with industry to build the housing we need both to rent and to buy. We will take down barriers and cut red tape, including at the state and local levels. A solução do Trump para diminuir os custos de moradia aqui nos Estados Unidos é bem interessante e talvez o seu plano mais detalhado. Colossal influx of migrants into our cities is driving rent absolutely through the roof. That's why, and you know who's paying the rent? The government. Our government is paying rent. If I win, you will have the largest deportation operation in American history, starting at noon on Inauguration Day 2025. A grande promessa da campanha do Trump é performar uma deportação em massa no país inteiro. É estimado que os Estados Unidos tenha cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados no país nesse momento. E sim, teoricamente, a remoção dessas pessoas abaixaria a demanda em certos mercados. Some very smart landlords are getting a lot of money. That's why some of the luxury hotels are going into migrants. They can make much more money renting to a migrant than to wealthy people. But that's why, as president, I will seal the border. I will send them all back to their countries where they belong. Prices will come down dramatically and come down fast. Mas claro que deportar esse tanto de gente seria um desafio econômico em várias outras formas. Vários recursos federais teriam que ser usados, que custam caro. Muitas forças teriam que ser mobilizadas, talvez até o exército, para fazer isso acontecer de maneira efetiva. E, pelo menos temporariamente, muitas indústrias entrariam em colapso, como a indústria da comida e da construção, que depende bastante da mão de obra ilegal. Uma das outras maneiras que ele propõe abaixar o custo de moradia tem um pouco a ver com a Reserva Federal dos Estados Unidos, que atualmente é governada pelo seu próprio Conselho de Administradores. O presidente é quem escolhe os 7 membros desse conselho, mas ele não tem o poder, nesse momento, de tomar decisões por essas pessoas. I feel the president should have at least say in there. Yeah, I feel that strongly. I think that in my case, I made a lot of money. I was very successful, and I think I have a better instinct than in many cases, people that would be on the Federal Reserve or the chairman. Os juros nos Estados Unidos para empréstimos e financiamentos subiu muito nos últimos anos. E o que o Trump quer é a autoridade de reduzir esses juros e definir ele mesmo os juros de empréstimo que a população teria. Sendo assim, os financiamentos de casa, por exemplo, teoricamente, teriam custos mais baixos. O Trump também propõe cortar regulamentações que ele considera desnecessárias para construtoras para que o custo de construção caia. A forma que eles veem impostos é bem diferente. A Kamala Harris quer aumentar de 21% a 28% as taxas para
empresas corporativas, enquanto o Trump quer diminuir para 15%, o que é uma diferença, né, significativa nos dois casos, gente. Subir de 21 para 28 é uma grande diferença e descer de 21 para 15 também é uma diferença enorme. E quando a gente olha para a parte individual, a Kamala quer deixar uma das ações do Trump lá de 2017 expirar. 4 short years under President Trump, we passed the largest tax cuts in history. Of so many regulations that were so unnecessary. Some of them were 100 years old. Ela quer que pessoas que façam mais de que $400 mil no ano voltem a pagar impostos mais altos, enquanto o Trump quer manter a redução de impostos para essas pessoas. And he plans to cut corporate taxes by over $1 trillion, even as they pull in record profits. And that's on top of the $2 trillion tax cut he already signed into law when he was president, which, by the way, overwhelmingly went to the wealthiest Americans and corporations and exploded the national deficit. E quando a gente fala de cortar impostos, o Trump também foi o primeiro a introduzir a ideia de cortar impostos federais em gorjetas. No tax on tips, okay? No tax on tips. No tax on Social Security. We're going to stop it. No tax on Social Security. E mais pra frente, a Kamala Harris propôs uma ideia bem similar, e aparentemente eles concordam nisso, mas nenhum presidente pode fazer isso com uma ordem executiva. Isso teria outros passos e outras dificuldades aí no caminho. As mudanças que o Trump fez no imposto federal vai expirar agora no final de 2025, então grande parte da campanha dele é que ele não deixe isso expirar, que ele estenda. Ele promete adicionar nessa política mais redução de impostos para todas as classes sociais e também para várias empresas. So, to get to economic relief to workers and families, we will make additional tax cuts. That's what gave us the great economy. We'll make tax cuts additionally. We'll make them permanent because, you know, we have a thing where they want to terminate at the end of the period when they expire. The Trump tax cuts, 5 years, they want to let them expire. That would mean your taxes would go up 4 times. You'll be paying 4 times much. No. E quando a gente fala de imposto federal, as propostas da Kamala Harris são um pouco diferentes. Finally, there's one more way I will help families deal with rising costs. And that's by letting you keep more of your hard-earned money. O que a Kamala quer fazer ela quer ajudar pais de primeira viagem com um crédito fiscal de $6 mil, aumentar os $2 mil por criança de crédito fiscal que existe agora para $3.600. We will provide $6,000 in tax relief to families during the first year of a child's life. Acho que o último assunto que a gente vai abordar nesse vídeo, eu espero, porque a gente dá trabalho em fazer esses vídeos, viu? É o sistema de saúde dos Estados Unidos. E você pode pensar, o que isso tem a ver com a economia? Tudo. Tudo. O que a Kamala quer fazer é cancelar dívidas médicas de milhões de pessoas. Provavelmente vai ter coisas específicas que essa pessoa vai precisar se qualificar para poder ter o débito cancelado. Mas a Kamala também quer tirar as dívidas de saúde do histórico de crédito das pessoas. 2 months ago, I announced that medical debt will no longer be used against your credit score. And I will work as president with states like here in North Carolina, Roy Cooper, thank you again, to cancel medical debt for more and more, millions more Americans. Basicamente, ela quer que essas dívidas hospitalares não diminuam o crédito das pessoas ou interfiram em elas conseguirem empréstimos e outras coisas. E ela também quer usar o programa do Medicare, que é o mais perto que os Estados Unidos já chegou de saúde pública, para negociar preços de remédios essenciais para pessoas que têm certas doenças. Essa proposta de usar o Medicare para negociar com a indústria farmacêutica não é nova, já foi feito e inclusive ajudou a reduzir o custo da insulina, então é uma coisa que poderia funcionar, mas ela quer expandir isso muito mais. I'll lower the cost of insulin and prescription drugs for everyone with your support, not only our seniors. And demand transparency from the middlemen who operate between Big Pharma and the insurance companies who use opaque practices to raise your drug prices and profit off your need for medicine.
Em contrapartida, o Trump quer reduzir o preço de remédios e outras coisas, assim como ele quer reduzir o preço de todas as outras coisas, através de reduzindo a inflação, enfim, essas coisas. O Trump geralmente se opõe bastante a programas de saúde pública, mas ele algumas vezes também já voltou atrás e disse que não ia privatizar o Medicare, como ele já propôs outra vez. By contrast, I'm going to keep the Affordable Care Act unless we can do something much better. We'll keep it. It stinks. It's not good. If we can do something better, we're going to do something with it. If we can do better, meaning less expensive and better health care for you, less expensive and better health care for you, then we'll do it. Gente, finalmente chegamos ao fim desse vídeo. É bem difícil, viu, fazer esses vídeos, porque eu tive que anotar muita coisa desses discursos. São discursos difíceis de digerir. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem assistir por conta própria cada discurso e ter a sua própria interpretação também. Cada pequena interpretação que a gente tem do mundo é imparcial. Então, se você quiser ver por conta própria, como eu disse, links na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo para falar sobre os planos de imigração de cada candidato. E eu sei que todo mundo sabe mais ou menos qual é a opinião de cada um no quesito de imigração, mas nem todo mundo sabe o que é exatamente que cada um planeja fazer em relação a isso. Então fica por aqui, se inscreve, se quiser, não tô mandando ninguém, pra ver esse próximo vídeo. Tchau, tchau!